Olá portistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico para fazer a análise do Futebol Clube do Porto Benfica, jogo da 13ª jornada, empate a 0, constitui assim o terceiro empate do Porto no campeonato e a terceira vez que o Porto perde pontos. E foi assim que acho que todos os portistas sentem hoje mais uma vez, que foi uma clara perda de 2 pontos este jogo. Vamos já à primeira rubrica, o 11 inicial. 11 inicial. Dragão 27, o que é que te pareceu o 11 escolhido pelo Sérgio neste clássico? Usando a tua terminologia, que acho que foi feliz, o Porto jogou Fórmula Champions, não é? Dando se calhar demasiado valor a uma equipa que não tem assim tanto, embora é um rival de sempre, e mais do que rival, é um bocadinho mais do que isso, mas nós temos que considerar que é uma boa equipa. Agora, acho que não é pelo modelo em si, que foi o 4-3-3, ou melhor, o sistema em si, que foi o 4-3-3, com os três médios, o Danilo, o Herrera e o Sérgio Oliveira. E Sérgio Oliveira. Não foi tanto pelo modelo em si que, do meu ponto de vista, o Porto entrou mal no jogo. Foi mais pelo facto de dar iniciativa ao Benfica, deixar que o Benfica estivesse na frente, não se chegasse à frente das linhas, não se pressionasse na frente. O Porto estava muito a jogar no erro do Benfica. Acho que ficou essa sensação. Se calhar o Benfica também soube impor o seu jogo. Poderá ter tido algum mérito nisso. E esteve pelo menos durante 20 minutos, quase meia hora, a dominar. Sim. Agora, o Porto gradualmente foi-se libertando disso e foi chegando mais à frente com mais acutilância, com mais perigo, foi desmontando um bocadinho o jogo do Benfica, foi também povoando melhor o meio campo, mas eu acho que o Porto fica a sensação que começa o jogo um bocadinho naquela lógica, bem, o Benfica vem aqui de peito aberto, um bocado ufano por ter um resultado contra um pequenino, e então um bom resultado contra um pequenino, então vai aqui até expor-se e nós vamos ser letais no contra-ataque. Se é isso, acho que não é isso que deve nortear uma equipa como o Porto. Exatamente. Porque o Porto, em casa, contra um grande rival, tem que dominar, tem que ser avassalador. E não foi. Não, eu lá está, acho que o 11 é determinante para o desenrolar do jogo, porque de facto a escolha não só do Sérgio Oliveira, mas também do Marega, que volta assim ao 11, não é? Depois de ter estado lesionado. Claramente a ideia era muito volta, espaço... sobretudo, se me permite, sobretudo por causa do Corona não estar. Sim, não é? também. Porque também. na lógica de um 4-3-3 não seria o Marega, seria eventualmente o Corona. Não sei. Ou não. Ou não, pronto, ok. Mas de facto a combinação Sérgio Oliveira com passos longos e as corridas do Marega, e até foi muito à custa disso que o Porto se começou a soltar da pressão do Benfica. Mas acho que curiosamente o Benfica começa com a bola, porque o pontapé de saída mesmo do jogo é do Benfica, e ganha um canto ou dois cedo e a pressão começa a partir daí. Curiosamente também foi algo que correu logo bem ao Benfica. Sim. Mas pela atitude do Porto, da forma como saía, recorrendo demasiado ao jogo direto, via-se claramente que aquilo também foi estratégico, e eu não compreendo porquê, sinceramente. Não compreendo porquê também. Acho que foi... eu não colocaria este 11 com o terceiro médio, não desfazendo o Sérgio Oliveira, que fez o seu jogo e esteve muito bem, sempre posicional, sempre certinho no passe, mas depois o que se via era um meio campo muito lento. Eu via muitas vezes o Filipe e o Marcano sem linhas de passe, porque os três médios chegaram a estar parados os três ao mesmo tempo. Eu vi isto a acontecer várias vezes. Tem sido uma marca um bocadinho do jogo do Porto, e uma coisa que eu também vou referir, acho que uma das marcas do jogo, depois vamos lá, não é? Foi sobretudo, precisamente por não haver essa mobilidade, esse dinamismo, essa dinâmica que tem que haver, eu cheguei a dizer durante o jogo que tinha que correr mais a bola do que os jogadores, mas para isso é preciso que haja um posicionamento muito, muito versátil e muito dinâmico dos jogadores. Os jogadores não têm que se cansar, como aconteceu muitas vezes, em que um jogador pegava na bola. Isso foi recorrente em todo o jogo do Porto, mesmo na segunda parte, quando o Porto esteve sempre por cima. Havia um jogador que pegava na bola e queria ele resolver o jogo. Isso viu-se em vários momentos. O Brahim, então, foi um bocadinho à exaustão isso. Podemos entrar então assim na rubrica aos momentos do jogo.
momentos do jogo. Sim, e podes continuar, que de facto também concordo com Os isso. momentos do jogo, acho que houve vários momentos. Houve um primeiro momento em que o Benfica dominou territorialmente. O Porto jogou Diga-se já, sem criar sem oportunidades criar de golo. oportunidades. Isso é uma verdade. O Porto jogou um bocadinho, na minha perspectiva, procurando o erro do Benfica. Depois, o Futebol do Porto teve sempre uma grande consistência defensiva, que gradualmente cresceu no jogo e desdobrou-se melhor para a frente. Melhora também o posicionamento do Porto um bocadinho no meio campo e também começa a melhorar a qualidade de passe. Segundo momento, o momento em que o Danilo faz o primeiro remate do Porto, aos 24 minutos. Isto é paradigmático. E, portanto, e de alguma maneira aí fez-se uma inversão do jogo. E o Porto foi, eu acho que o último quarto de hora do jogo foi da primeira parte, perdão, foi equilibrado. A segunda parte foi toda do Porto. Terceiro momento, toda a segunda parte, toda a segunda parte com muitos lances falhados. E também, repito, com muitos passes falhados. Não é admissível que uma equipa como o Porto falhe tantos e tantos passos. O Danilo muitas vezes falhou passos. O Herrera falhava passos. O Brahimi não falhava passos, mas perdia a bola. Perdeu muitas vezes a bola. E isso foi recorrente. É assim, eu também tenho de facto de dar aqui algum mérito à forma como o Benfica se disposicionou em campo e de certa forma maniatou completamente o jogo do Porto, pelo menos entre linhas. O meio campo do Benfica esteve muito consistente. Mas foi perdendo gás depois. E depois foi perdendo gás e isso dificultou o Porto. Agora, o Porto tem culpa própria no sentido em que entrou lento, entrou apático. Isto era um jogo, o próprio Sérgio Conceição disse que é um jogo para 6 pontos. E onde é que se viu o Porto com vontade de ganhar esses 6 pontos? Eu não vi esse Porto, vi na segunda parte ao fim, porque quer dizer, esse Porto na primeira parte então não existiu e eu fiquei surpreendidíssimo com a entrada do Porto. É um momento do jogo, porque normalmente uma entrada forte e impositiva da equipa da casa marca o jogo, porque o Porto podia ter marcado logo 1 ou 2 golos e se calhar o Benfica teria se estabilizado e o jogo teria sido outro. Quer dizer, isso para mim é o grande momento do jogo. Ok, eu acredito que o Porto tenha querido entrar forte, mas não entrou. E o facto é que a forma como se disposicionou em campo e o seu modelo e o seu sistema de jogo não ajudaram a isso. Portanto, eu não estou assim tão de acordo com o Sérgio Conceição que o Porto queria entrar forte e impositivo. Não me pareceu, sinceramente, não me pareceu. Posso estar a ser injusto. Então não soube fazer também. Não o soube fazer. Eu referi de alguma maneira 3 momentos no jogo, mas dentro do terceiro momento há vários momentos decisivos. São momentos em que de facto o Futebol do Porto, um remate do Brahimi, um remate do Filipe também ao lado, os 2 remates do Marega, que são falhanços inacreditáveis. É aquele pior lado do Marega, não é? Que ele tecnicamente é menos dotado, a verdade é que é aquele jogador que carrega uma equipa às costas, mas muitas vezes falha nesses golos e daí foi tão importante, na minha opinião, e acho que foi um momento também marcante no jogo, a saída do Aboubakar, mas continua. Há também um momento decisivo no jogo, que era o momento em que o Futebol do Porto até chegou ao golo. E esse momento, há um fora de jogo mal assinalado. O jogador que estava, ou melhor, há 2 jogadores atrás da linha de bola do Benfica, um deles é o guarda-redes, outro é um defesa que ficou junto da linha lateral do lado oposto, ou do bandeirinha, e esse defesa estava atrás seguramente 3 ou 4 metros. Sim, é um lance que anda aí a correr por todo lado, quer dizer... E isso também foi o momento do jogo decisivo. Sim. Porque muito possivelmente o Porto chegaria, ou eu digo muito possivelmente, o Porto acabou por marcar o golo pelo Herrera, mas já estava interrompido o jogo. E houve, pronto, 1 ou 2 jogadores que também desistiram da jogada do próprio Benfica. Mas acredito que mesmo assim aquilo fosse golo, não é? Fosse golo. E lá está, quem é que estava nesse lance? Aboubakar. Eu compreendo a justificação do Sérgio Conceição, mas não aceito. Porquê? De facto, o Aboubakar tem sido o único avançado e tem feito tremendos jogos e tem carregado muitas vezes a equipa às costas, mas se havia jogo para não fazer poupanças, era este. Isto era um jogo super decisivo, no sentido em que o Porto podia se impor e deixava um dos rivais a 6 pontos.
e já tinha jogado os 2 clássicos, pelo menos na primeira volta. Quer dizer, o Sporting ficava a 2, o Porto neste momento foi apanhado pelo Sporting, apesar de continuar em primeiro lugar. Portanto, o jogo pesava nisso tudo. Retirar o Aboubakar, eu já tenho dito em inúmeras análises que para mim, o grande fator decisivo e diferente do Porto este ano é precisamente o Aboubakar. Porque eu acho que se o Porto continuasse com o André Silva, com todo o seu valor, e o Diogo Jota e avançados desse estilo, o Porto ia ter muitos jogos determinados a 0. Quem sabe verdadeiramente marcar gols na equipa do Porto, com todo o respeito por todos os outros avançados, é o Aboubakar. Portanto, retirar o Aboubakar, por muito que ele estivesse cansado, não era jogo para o fazer. Eu acho que o Aboubakar fez um grande jogo, estava presente, estava com vontade de resolver, era daqueles jogos que se sentia que o Aboubakar iria marcar mais tarde ou mais cedo. Está nesse lance que o gol foi anulado, é o que remata em primeira instância para o Bruno Varela, e é um jogador que não falharia quase certeza os gols que o Marega falhou, o que não quer dizer que ele lá estivesse naqueles locais, mas acho que aí também foi um erro tremendo retirá-lo. O Soares até entrou bem, não está aí sem causa. Em contrapartida, a entrada do Otávio esteve muito bem. Muito bem. Ora, isso também é um ponto importante e desculpa estar-te a interromper, porque eu acho que apesar do Otávio também estar de regressar de lesão, era um fator muito até surpreendente ele entrar no 11 inicial, substituindo o Corona, vamos dizer assim, e não jogar com o Sérgio Oliveira. O Porto mantinha a sua matriz de jogo, a sua fórmula campeonato, porque o Benfica não creio que seja um clube, e este Benfica não me parece que seja o melhor dos Benficas, e talvez o Benfica dos últimos 4 ou 5 anos mais fraco que veio ao Dragão, apesar de ter jogado bem, atenção. E jogar com o Otávio não era a mesma coisa que jogar com o Sérgio. Não, completamente. Pronto, se viram as dinâmicas que foram criadas com ele, não é? Podia jogar muito mais próximo do tal modelo do 4-4-2 e não perdendo a cutilância no meio campo, porque o Otávio também sabe, é um jogador do meio campo, é um 10, não é? O Otávio partia do interior muitas vezes. Agora, não sei se o Otávio teria já condição física para fazer o jogo todo. Não, o Porto precisava de entrar forte. E aí o Otávio ajudava a isso. Nem que ele jogasse meia hora, se rebentasse todo, entre aspas, e depois tivesse que sair porque estava fatigado. A entrada era determinante. E isso para mim foi uma leitura errada. E uma abordagem errada do Porto, pronto. Apesar do Porto merecer claramente ganhar. Quer dizer, se há clube com oportunidades 4 ou 5 de caras, é o Porto, de facto. Mas o que também é preciso prever é assim, o Benfica é dos clubes, talvez, pronto, também acredito que seja a nossa visão como portistas, mas é dos clubes com mais sorte nos ressaltos. Claro que eles têm méritos porque eles insistem e não desistem de lance nenhum, mas eles ganham os ressaltos todos. O lance mais perigoso do Benfica foi de um ressalto, foi de uma oferta de um jogador do Porto. Para o Krovinovic, não é? E foi quando o José Sá saiu muito bem à bola e fez muito bem a mancha, não é? Mas, portanto, o Benfica já sabe que tem um bocadinho essa ajuda da sorte, seja lá o que é que isto quer dizer, mas acho que todos os esportistas sentem um bocadinho isto, pelo menos. Portanto, a saber desta sorte, o Porto não podia ter 5 oportunidades de caras, tinha que ter 30 e só teve 5. E não marcou, depois não marcou, porque o Benfica tem aquela pontinha de sorte e o Marega não estava inspirado, logo hoje, pois claro, porque era o Benfica. Mas o Porto precisava ter 30 oportunidades e só teve 5. Portanto, acho que nesse aspecto está tudo dito, não é? O Porto merecia ganhar, mas tinha que fazer pela vida e tinha que jogar. E volto a dizer que é mais um jogo em que o Porto continua a atuada do vir a perder gás nos últimos 5 ou 6 partidas, que o Porto não é aquele Porto do início da época. E isso preocupa. Quantas marcas do jogo? Marca do jogo. Não sei se sim, vamos entrar nessa. Quantas marcas do jogo? Eu acho que há sobretudo 2 marcas. Eu insisto um bocadinho nisto, já falei nisto talvez 2 vezes durante esta nossa observação, este nosso comentário sobre o jogo. Acho que foi as dezenas, eu contei-os, foram dezenas de passes falhados do Futebol Clube do Porto. Não se pode falhar tantos passes. Porque se calhar não se dão bem as linhas de passe, porque se calhar o Porto joga com fraca intensidade, porque se calhar a mobilidade dos jogadores do Futebol Clube do Porto é baixa, claro, porque se calhar não há jogadores que se movimentam no sentido de criar linhas de passe, mas também porque houve passes óbvios, simples, que os jogadores podiam libertar a bola mais cedo, não fizeram. E isso tem que ser trabalhado.
O Porto tem trabalhado muito bem, por exemplo, os lances de bola parada, mas a qualidade de passe está a ser uma peixa na equipa do Porto. Claramente, acho que é uma marca do jogo. Outra marca do jogo, do meu ponto de vista, pese embora um jogo, mais uma vez, menos bem conseguido do Porto, acho que a atitude deste grupo, o espírito deste grupo, está intocável. Como é óbvio. E isso, também não ponho isso em há questão. vários sinais, são sinais que têm muito significado e muito valor. A maneira como toda a equipa se solidarizou com o Marega por ter falhado 2 lances escandalosos, a forma como o Marega viveu com tristeza o falhanço desses lances e a forma como o próprio Sérgio, quando fizeram a roda no final, Sérgio Conceição, treinador, dirigiu as palavras que ele dirigiu ao grupo. Não foi por ele. Eu soube disto porque ele o disse na conferência de imprensa, mas já tinha sabido disto quando vi também a roda, porque ele dirigiu-se para ele e os jogadores que estavam ao lado dele, a abraçá-lo, bateram-lhe na cabeça a confortá-lo. E portanto, há um espírito tão bom. Quando o Porto acabou o aquecimento, todos os jogadores vieram cada um cumprimentou todos os colegas. Cada um cumprimentou os restantes 10 que iam jogar. Foram saudar-se. Portanto, há ali um espírito muito bom. Claro. Isso é a essência. Não está em causa. Estando o Porto, sendo o Porto novamente, eu tenho plena convicção que o Porto lutará pelo título e chegará certamente ao título. Agora, tenho pena de facto pelo jogo que o Porto fez. Sim, o que me assusta mais é no futebol jogado, não é? Sim. E já agora em relação ao Mar é impossível não confortar um colega teu que corre e que carrega uma equipa às costas daquela maneira, por muito mais tosco, entre aspas, que seja tecnicamente, quer dizer, é impossível. Eu até considero o Danilo o homem do jogo pelo todo o desgaste e toda a luta de meio campo que ele ganha ao Benfica, mas o Marega também claramente é um dos concorrentes, só não é se calhar por causa dos falhanços, não é, que o desvalorizam assim tanto. E o Porto tem que voltar outra vez ao registro de, pese embora tenha tudo contra ele, contra tudo e contra todos, tem que ganhar e para isso tem que fazer muito mais. E voltando a esse registro, não há dúvida, a condição mantém-se. Claro. E o Sérgio também o disse na flash interview muito bem. Contra tudo e contra todos, estamos aqui para lutar pela vitória do campeonato. Não é? Sim, essa é a última rubrica que eu vou falar muito rapidamente, a arbitragem. Porque acho que não é. Sinceramente, nem vou falar, acho que toda a gente viu. Há 1 ou 2 penaltis, não é? Há um também lançou do Jardel sobre o Marega, salvo erro. Na minha perspectiva, também, é penalti. Também é uma rasteira. Ninguém refere esse lance, mas eu acho que é. Há a mão do Luizão, que eu até posso perdoar, mas o facto é que foi uma mão que queria um desvio na bola e era a expulsão do Luizão. O que não quer dizer que o Porto até marcasse penalti, da forma como o Porto estava um bocado pouco feliz e pouco eficaz, não é? Pouco inspirado, acho que é essa a palavra certa. Mas, portanto, mais uma e o golo anulado, não é? Mal anulado, portanto, acho que depois disto foi mais uma grande obra do povo, que eles não têm problema de ir a qualquer campo fazer isto, portanto, só meio segue, não é? Como também disse o é uma festa. O nosso treinador, não foi um penalti que foi sonegado ao Porto no último jogo e agora mais um ou 2, na minha perspectiva, neste jogo. Claro. Foram mais 6 já para trás. Anteriormente, só que não se notou porque o Porto ganhou categoricamente esses jogos. Não é? Sim, mas continua lá e se formos a ver em jogo jogar, a questão é que o Porto, baixando um bocadinho o ritmo, perde logo pontos. E os outros, há jogos que fazem miseráveis e que têm o penalti, porque é penalti e muitas vezes nem é, mas pronto, quando é muito bem, marca e ganha e só aos 3 pontos. Portanto, e é assim. Mas o Porto não tem as mesmas regras, como se sabe, e tem que fazer pela vida, tem que andar da perna, porque em 2 jornadas perdeu 4 pontos, portanto tem que andar da perna. Está assim terminada esta análise. Comentem também connosco, partilhem o vídeo nas vossas redes sociais, subscrevam o canal, sigam-nos no iTunes, façam estrelas e estaremos de volta agora para mais um embate decisivo, já quarta-feira contra o Mónaco. Até lá. Até lá.